não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Pulando aqui tem seus custos também. Aleluia. A bondade de Deus nos seguirá por todos os dias. Aleluia. Vamos cantar essa canção sobre mais uma vez a fidelidade dele conosco. Fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá,
sua bondade, a esse Deus que nos enxergou na escuridão. A Ele nós declaramos toda honra, toda glória, louvor, domínio, majestade. A esse Deus que olhou para nós que não valíamos nada. A Ele, somente a Ele, o nosso coração se rende nessa manhã. Não há ninguém que possa negar o poder de Deus. Quem seria eu para dizer que tu não és Deus, Jesus? A esse Deus, cante a Ele com o seu coração aberto. Se desprenda de qualquer coisa que possa estar impedindo que a presença dEle chegue até você. Entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Aleluia. Que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, Ele correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto em mim. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder?
está e nunca me abandonará. Toda honra. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Santo, Santo, Tu és santo, poderoso Deus. Digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo, Tu és santo, poderoso Deus. Digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo, Tu és santo, poderoso Deus. Digno Tu és. A igreja como um lindo coral. Tu és santo. Tu és santo, poderoso Deus. Digno Tu és. Mais uma vez. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Poderoso Deus. Digno Tu és. Digno Tu és. Tu és santo. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor aí no seu lugar. Celebre a fidelidade do nosso Senhor. Celebre o quanto Ele é fiel. O quanto Ele é fiel com a nossa vida. Quanto Ele tem sido fiel nos seus dias. Diga glória, glória, santo, santo, santo. Quem somos nós para dizer que o Senhor não é Deus? Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus e não há outro como Tu. Não há outro Deus como Tu, Senhor. E hoje aqui, Pai, como filhos, Senhor, como filhos, queremos celebrar a Tua fidelidade. Como filhos aqui queremos glorificar o Teu nome, celebrar o quanto Tu tens sido fiel na nossa vida. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem sido fiel. Os desafios são enormes, as dificuldades são grandes, mas eu e você estamos aqui nessa manhã porque o meu Deus, porque o seu Deus é fiel. Aleluia, aleluia, glória, 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 Senhor. Santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, poderoso Deus. Digno Tu és, digno Tu és. Tu és santo, santo. Tu
santo, poderoso Deus, digno tu és, digno tu és, tu és santo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Que alegria, irmãos, estar aqui. Fui desafiada pelo nosso pastor. Podem sentar, por favor. Fui desafiada aqui esse mês pelo nosso pastor Marcos, para estar compartilhando aqui com vocês uma palavra. Não é fácil, viu, gente, estar aqui não, mas lá atrás, anos atrás, o Senhor me fez uma pergunta, me chamou: filha, está disposta a me servir? Está disposta a fazer o que eu te chamar para fazer? E eu respondi, com medo, mas respondi: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E quero falar, sobre o nosso tema desse mês, é fidelidade, um tema muito importante, muito atual. E refletindo sobre fidelidade, vocês sabiam que fidelidade não é um sentimento, gente? Fidelidade não é um sentimento, é uma postura de caráter. Eu decido ser fiel, eu decido responder às situações da minha vida com fidelidade. E como que, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a fidelidade como resposta à nossa postura. E eu estava pensando, sobre fidelidade desde o dia que o pastor trouxe o desafio ao meu coração. E o primeiro texto que veio à minha mente foi no Salmo 18, 25, 26, que diz assim. Podem abrir, por favor, para a gente ler juntos. E esse salmo falou muito ao meu coração sobre ali a vida de Davi. E tem muito a ver com a fidelidade, como as pessoas, têm, hoje em dia, têm respondido. Hoje, as pessoas estão muito egoístas, têm falado muito que eu preciso, eu quero, eu necessito, o melhor para mim. Isso tem levado muito ao engano, de muitas pessoas, e tem endurecido o coração. Porque as pessoas não estão vivendo essa postura de fidelidade na vida delas, com as pessoas e com Deus. E aqui o texto que logo me veio à mente diz assim: aos fiéis te revelas fiel, aos íntegros te revelas íntegro, aos puros te revelas puro, mas aos perversos te mostras astuto. Nesse momento aqui, esse salmo, recomendo você ler, é maravilhoso, é um texto poderoso da palavra de Deus, esse Salmo 18. Nós não vamos ler ele aqui inteiro, vamos nos apegar a alguns versículos só. Mas, aqui eu vou contextualizar, Davi aqui estava lembrando de tudo que ele viveu na vida dele ali. Aqui ele estava lembrando das perseguições que ele passou, ele estava lembrando do tempo que ele foi sentenciado à morte pelo rei Saul, ele estava na caverna, ele estava sendo escondido, então ele estava sendo injustiçado. E Davi conclui, nesse tempo de reflexão que ele faz nesse texto, que Deus é fiel. Que Deus é fiel com quem é fiel. Então, aqui, só que o interessante é que Davi começa essa reflexão fazendo o que nós acabamos de fazer aqui, adorando a Deus. Davi começou adorando a Deus. Ele começa lá no verso 1, ele diz, no 18, 1, fala assim: eu te amo, Senhor, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. E ele continua adorando a Deus. No tempo que ele está refletindo, primeiro ele reconhece quem Deus é. Primeiro ele reconhece o Deus que sustentou ele, para que ele chegasse nessa conclusão: Deus é fiel com quem é fiel, com ele. Então Davi pensa: Senhor, tu te revelaste fiel a mim porque eu escolhi ser fiel.
Ali naquela situação, Davi, ele já tinha recebido a promessa de ser rei. E nesse mesmo tempo, Davi teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. Davi teve a oportunidade ali de matar Saul no momento que Saul estava dormindo na caverna, né? Ali quando vocês leem, vocês vão ver. Então Davi teve essa oportunidade. Não, eu já recebi a minha promessa. As coisas não estão acontecendo, estou sendo perseguido, né? Está tudo uma coisa injustiça na minha vida. Então, nossa, olha aqui, Deus entregou Saul na minha mão, eu vou aqui matar ele agora. Mas não, Davi teve sensibilidade ao Espírito de Deus. Davi ouviu o Senhor e entendeu que não era pelas mãos dele. Deus é fiel. Ele ia receber o que Deus prometeu, mas ia ser do jeito de Deus, não do nosso jeito, não do jeito que Davi, que nós humanos pensamos, não, nossa, essa oportunidade aqui não parece boa, mas se aconteceu, eu tenho uma promessa, é porque Deus permitiu, então eu vou agir aqui. Mas não, Davi, ele entendeu que Deus era fiel e que ele tinha que passar pelo processo, né? Ele tinha que passar pelo processo. O processo, por mais difícil que fosse, ele tinha que passar e esperar Deus ser fiel ali. Então foi isso que Davi descobriu. Ele não manipulou situações, ele não manipulou pessoas. Davi não fez isso, ele esperou. Davi não antecipou o que Deus prometeu, ele decidiu ser fiel no processo. Ele viveu a fidelidade de Deus no pior momento da vida dele. No pior momento da vida dele, ele viveu a fidelidade de Deus. E por quê? Muitas vezes a gente acha, quando nós estamos no nosso melhor momento, né? A gente não percebe muitas coisas de Deus assim. Errado também. Mas aqui Davi percebeu ali, não, eu vou aguardar, eu vou viver o processo. E Davi provou em sua vida a verdade poderosa, que é, Deus é fiel para aqueles que são fiéis. O caráter de Deus não muda, gente. O caráter de Deus não muda. Deus é imutável. Mas o que muda? Como nós agimos, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, e a maneira que nós agimos, isso muda a maneira que Deus se revela a nós. Olha que importante isso. Então Deus, Ele é um Deus fiel. É um Deus fiel que vai cumprir com todas as suas promessas. Mas a maneira que Deus se relaciona comigo, depende de mim, gente. Depende da minha postura, depende do meu entendimento, depende da minha busca. Isso sim influencia, né, mas a forma como ele se revela a nós, essa sim é influenciada pela nossa postura. Então assim, vamos agora entrar na nossa vida aqui real, na nossa vida. E quando o pior momento chega? O pior momento chegou, e aí? Qual que é a minha postura? O que eu faço? Né, o que eu faço? O que vamos fazer quando a pressão aperta? E olha que chega para todo mundo, porque já foi promessa de Deus, que nessa terra nós teríamos aflições. Nós não estamos sendo enganados, gente. Nós aqui, o Senhor é claro, a palavra de Deus é verdadeira e Ele nos direciona. Quando a vida aperta, quando algo que era certo, certeza, nossa, estava indo tudo bem, era certeza, desmorona. O que eu faço? Eu ajo por conta própria? Eu dou um jeitinho, eu vendo os meus princípios, nossa, até aqui eu acreditava nisso, mas aí agora que tudo está ruim, que tudo está caindo, tudo está desmoronando na minha cabeça, eu vou trocar alguns princípios para comprar algumas soluções rápidas? Ou simplesmente eu desisto? Não, Deus não está fazendo o que eu quero, as coisas não estão acontecendo, o que está adiantando eu ir na igreja, o que está adiantando eu orar, então é melhor eu parar. Vou para o mundo mesmo, vou ficar na minha, não vou mais buscar, porque não resolve nada. Qual é a nossa postura quando o nosso pior momento chega? Então, qualquer uma dessas atitudes que a gente possa vir a ter, gente, ela nos leva ao prejuízo.
nos leva à morte, nos leva ao prejuízo emocional, espiritual, relacional e financeiro, principalmente. Então, qualquer uma dessas atitudes que nós tivermos em nosso pior momento, se nós não buscarmos o Senhor, se a direção não for de Deus, ela vai trazer prejuízo para as nossas vidas. E olha, é nessas horas, gente, nessas horas de aperto, de dificuldade, que nós somos mais provados. É nesses momentos que realmente nós e as pessoas que estão ao nosso lado descobrem o que realmente está no nosso coração. Temos aprendido muitas coisas, viu, nesse mês sobre fidelidade. Nós ouvimos, né? O pastor no início do mês explicou sobre fidelidade, o significado da palavra fidelidade. Depois temos aprendido sobre a vida de Gideão, o pastor também ensinou sobre Gideão, a fidelidade de Deus na vida de Gideão. Depois ouvimos o Rogério falando sobre Caleb e Josué. Pastora Miriam mostrando que quem é fiel é espelho da generosidade. Não tem como eu ser fiel e não ser generoso. E hoje aqui eu vou falar um pouco mais sobre a fidelidade nas finanças. Quem é que gosta de dinheiro? É bom, né? É bom ter dinheiro para pagar as contas, é bom ter dinheiro para comprar roupinha nova, bom ter dinheirinho para passar uns procedimentinhos no rosto, no corpo. A mulherada, né, pastor? A gente gosta de estar bonita, né? Quem aqui? Então, nós vamos falar um pouco sobre finanças. A fidelidade de Deus em toda a nossa vida e, inclusive, nas finanças. Será que a fidelidade tem a ver também com as nossas finanças? Será que isso tem a ver? Será que Deus está olhando para como eu administro o meu dinheiro? Aquele dinheiro que eu trabalho, nossa, é meu tempo, eu que estou me dedicando lá, eu que estou me esforçando, eu estudei para isso. Será que Deus está vendo? Será que isso tem a ver com Deus? Qual tem sido a nossa postura nas finanças? Vocês já pararam para pensar nisso? E eu quero dizer aqui que fidelidade espiritual e fidelidade financeira, elas andam juntas. Não tem como eu ser filho de Deus, andar baseado na palavra de Deus, ser fiel em algumas coisas, e a minha vida financeira está de ponta cabeça. Infelizmente, não tem. É uma área, gente, que nós somos muito testados. A vida financeira, o bolso, nós somos muito testados nessa área. E assim, até a gente prestar atenção, né? Quem não lida com isso, assim, não pensa muito sobre isso, a gente não presta atenção que na palavra de Deus, Jesus lidou isso muito, gente. Jesus foi muito afrontado em relação a isso. Quero abrir lá com vocês em Lucas 16, no versículo 10 e 11. Jesus aqui está ensinando aqui 2 textos que nós vamos ler aqui rapidamente. Muito importante. Aqui em Lucas está escrito assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Gente, aqui assim, esse texto é muito profundo. Porque o que seria a riqueza injusta desse mundo? Aqui esse mundo é um mundo de trevas, nós vivemos. Né? Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui. Então, as riquezas injustas desse mundo é o dinheiro que é movimentado nessa terra. Mas que nós precisamos, porque nós precisamos comer, pagar nossas contas, nós precisamos manter a igreja de Deus, nós precisamos investir no reino de Deus. Como que o reino vai avançar se nós não investirmos nosso dinheiro, nosso financeiro no reino de Deus? Então, se eu recebo o meu salário, se eu cuido das minhas finanças, eu recebo aí
meus dividendos dos meus investimentos e tal. E o que eu faço? Esse é o dinheiro injusto dessa terra, desse mundo. Se eu não sou capaz de ser fiel nisso, gente, nesse pouco que Deus tem nos dado, como Deus vai me confiar as verdadeiras riquezas? Como Deus vai me confiar aquilo que é de um reino eterno? Como que Ele vai fazer isso? Se Ele não pode contar comigo nem na pequena coisa, nem naquele saláriozinho que eu recebo, eu falo, não, vou ficar aqui segurando, porque eu não posso contribuir, eu não vou abençoar meus irmãos, eu não vou abençoar minha família, né? O marido, eu não posso dar dinheiro para minha esposa, ela gasta demais. Claro que nós temos que ser sensata, tá, gente? Nós somos mulheres sensatas e sábias. Mas ser avarento, sabe? Como que Deus vai me confiar coisas grandes, coisas eternas, coisas que não acabam? Como vai ser, gente? Então isso é muito importante, como Deus nos confiará algo grande no reino dele, se não formos fiéis já nas riquezas desta terra, já no dinheiro aqui. O dinheiro, gente, o dinheiro é teste de fidelidade. O dinheiro é teste de fidelidade na nossa vida. Não porque Deus precisa dele, vou deixar bem claro aqui, Deus não precisa do seu dinheiro, de jeito nenhum. Só que Ele quer ver aonde está o meu coração e o seu coração. Então, o dinheiro, a maneira que a gente lida com ele revela aonde o nosso coração está. Aonde o nosso coração está, né? Outra passagem que reforça muito isso, lá em Provérbios 28, 20. Olha o que diz aqui em Provérbios 28, 20. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Fidelidade, integridade. A riqueza é muito bom para os filhos de Deus. O Senhor nos abençoa com isso. O Senhor falou, mas precisa da nossa postura. Depende da nossa postura. Se vocês me obedecerem, está na palavra de Deus, vocês serão abençoados no campo, na cidade. Se vocês fizerem isso, vocês receberão isso. Se você for fiel, eu serei fiel. Deus está falando, se você for fiel, eu serei fiel, porque Deus não muda. Então, fidelidade, aqui como diz esse texto, atrai bênçãos, gente. É natural, é promessa de Deus. Deus não muda, Deus é imutável. Depende da minha postura, depende de como eu lido com as coisas. Fidelidade gera confiança. Confiança gera responsabilidade. Responsabilidade gera crescimento. Olha isso. Deus não dá aumento para quem não administra o básico. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, me abençoa, multiplica meus recursos, Senhor. Senhor, eu estou precisando aqui, eu quero ter mais riqueza, eu quero ter mais dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas eu não sei administrar o básico, eu não sei controlar meu cartão de crédito. Como que eu faço? Eu não sei lidar com as coisas, como que eu peço mais se eu não sei fazer o básico? Então, isso, gente, não é só para a finança, isso vale para nossos dons. O Senhor tem derramado dom sobre as nossas vidas. O que eu tenho feito com Ele? Eu falo, Senhor, eu quero falar em línguas. Eu orei muito uma época da minha vida que eu queria esse dom. O Senhor me abençoou. Só que daí, o que eu faço? Eu não faço mais, eu nem pratico. Eu não cresço nesse dom. Eu não sou fiel em reconhecer que eu quis aquilo, o Senhor me deu, e eu pego, guardo na gaveta e não uso mais. Nas finanças, nas oportunidades. O Senhor, Deus, eu quero muito trabalhar no ministério. Deus, eu quero muito trabalhar no ministério com mulheres, Senhor. Fala lá para Amanda, fala para ela que eu quero trabalhar. Mas aí o Senhor me dá uma ovelhinha do lado da minha casa. E eu não cuido. Ela não é da igreja, né? Para que eu vou cuidar dela? A minha irmã lá, a minha amiga do trabalho. Nossa, não aguento ouvir essa menina. Mas eu quero trabalhar no ministério. Mas eu não quero cuidar da primeira pessoa que está ali do meu lado. Então, nós precisamos estar atentos com o básico. No casamento, nos relacionamentos. Não dá para o Senhor nos confiar coisas maiores
se eu não faço bem o básico. E para a gente falar um pouco mais sobre finanças, não tem como falar sobre finanças e não falar sobre integridade. É o primeiro princípio da fidelidade relacionado a finanças. Né? A integridade, ela é espiritual, gente. E nós vamos ver aqui, outro texto para a gente lembrar aqui. Mateus 22, 21. Esse texto, né, os inimigos ali de Jesus, eles quiseram pegar Jesus numa armadilha. Ah, nossa, ele é tão espiritual, né? Jesus é tão espiritual, tão Deus, né? E o que será que ele vai fazer se a gente falar com ele sobre imposto? Pagar imposto, o que vai fazer? A resposta de Jesus aqui, gente. De César responderam, deem a César, então, Jesus respondeu, então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Gente, temos que pagar imposto, é natural da vida, né? Nós temos que honrar as nossas autoridades, temos que ser fiel às nossas autoridades. Então, o que é do governo, é do governo, o que é de Deus, eu dou para Deus. Jesus foi claro aqui, ele respondeu claramente para nós. Jesus estava ensinando integridade primeiro, sempre. É impossível viver a fidelidade de Deus sem viver integridade diante dos homens. Como eu vou viver uma fidelidade, eu vou falar que eu sou uma pessoa fiel e não sou íntegra nos meus compromissos? Como eu vou fazer isso? O que é ser íntegro, gente? Ser bom pagador, ser responsável, ser organizado, honrar o que eu assumi, honrar com a minha palavra. Não pegar atalhos, não dar jeitinhos. Isso é ser íntegro. Íntegro é espiritual. A forma como eu administro o que Deus me revela, o que me deu, a forma que eu administro o que Deus me deu, revela o quanto eu confio nele. Então, se eu sou íntegra, se eu honro meus compromissos, se eu entendo isso, o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus, então, isso prova que eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. A falta de integridade financeira, gente, tem afastado muita gente de Deus. Quantos maus testemunhos nós temos ouvido impede as pessoas de se aproximarem de Deus. Elas fazem um pré-conceito da igreja, um pré-conceito de líderes, de pastores, por causa de mau testemunho. Então, o que eu estou fazendo com a minha postura? Quando as pessoas olham para a minha vida, olham para a minha vida financeira, olham para a minha vida ministerial, a minha vida com os meus amigos, com os meus filhos, com o meu esposo, o que as pessoas estão vendo? Estão vendo a fidelidade de Deus? Estão vendo o quanto nós somos íntegros? Olha, e eu vou citar aqui 2 momentos da nossa vida que mais testam, em relação às finanças, mais testam a nossa vida com Deus. E olha, são momentos muito perigosos da nossa vida, muito perigosos. Quando nós prosperamos muito. Gente, como eu já vi pessoas que oraram, foram fiéis, o Senhor respondeu. O Senhor abençoou abundantemente. Aí o que aconteceu? Abandonaram. Por quê? Porque daí o dinheiro está entrando, tudo está indo certo e tal, e as oportunidades começam a aparecer. Aí eu começo a trocar o culto por compromissos. Ou eu troco o G100 por agenda. Não dá, tenho compromisso. Vou jantar, vou passear, vou isso, aquilo. Ou eu troco a comunhão com os meus irmãos por entretenimento. Ou eu troco a dependência de Deus, sabe por quê? Pela autossuficiência. Gente, o que nós não podemos esquecer jamais, 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 nós cantamos aqui, tudo vem de Deus. Tudo que nós estamos vendo, tudo que nós vivemos, tudo vem de Deus. Então, a gente não pode, porque as coisas começaram a melhorar, eu deixo Deus de lado. Outro momento muito importante, esse aqui também pega também que eu vou te falar. Quando entramos em crise. Quando entramos em crise. E quando o dinheiro acaba, ou aperta. É um outro extremo perigoso. Na crise, sabe o que muita gente faz, gente? Se retrai.
Para de dar, para de ofertar, para de servir. Deixa de se posicionar, porque eu estou apertada. Nossa, eu preciso guardar. Nossa, o dinheiro acabou, eu preciso guardar, eu preciso ter. Não dá para eu contribuir agora não, é melhor eu segurar. Como vai ser o mês que vem? Como eu vou pagar minhas contas? Não, eu tenho que guardar. Não vai dar. Gente, sabe o que essa atitude, essa postura revela da nossa vida, revela do nosso coração? Eu não confio, eu confio mais no dinheiro que eu tenho do que no Deus que me sustenta. Olha que sério isso. Quando eu retenho, quando eu me desespero na crise, a minha postura mostra quem eu sou. E se eu faço assim, se eu ajo dessa maneira, eu estou falando, nossa, o meu Deus não é o Deus que eu falo que eu creio. O meu Deus é o dinheiro, porque, nossa, que medo que eu estou de ficar sem dinheiro. Não, gente, nós cremos num Deus de provisão, um Deus que nos sustenta todo o tempo. Então, eu não preciso temer. Nós lemos aqui sobre Davi, ele fez o contrário. No pior momento da vida dele, ele foi fiel. Ele experimentou a fidelidade de Deus. Então, ele viveu experiências extraordinárias com o Senhor. Quando é bom, quando eu deixo de ser autossuficiente, entendo que eu dependo completamente do Senhor. Gente, olha, eu digo aqui com toda convicção, quando você entender isso, você vai viver experiências extraordinárias com Deus. Extraordinárias com aquele Deus que é fiel. Deus fiel. Então não se deixe enganar, viu, gente? Nós estamos vivendo um mundo em crise. Mercado financeiro, tá assim, pendendo aqui, lá. E não é só no Brasil, é no mundo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu disse, a palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus já nos avisou. Quem aqui estuda Apocalipse? Está tudo escrito o que vai acontecer. Aqui está escrito que os dias serão maus, que nós iremos passar por problemas, que o mundo vai entrar em colapso. Só que também Deus diz que aqueles que permanecerem nele, que viverem nele, que esperarem nele, vão ser guardados e sustentados. Agora, eu estava pensando aqui, Deus trouxe uma frase no meu coração que veio como uma flecha. Mas nós, os filhos de Deus, não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Glória a Deus, gente. Nós não precisamos temer, porque os filhos de Deus têm um pai que é provedor, que é fiel. E nós não precisamos temer, nós estamos em Cristo. E olha, diante dessa verdade, nós precisamos pensar, nada justifica sermos infiéis a um Deus completamente fiel. Nada na minha e na sua vida justifica nós sermos infiéis a um Deus que é completamente fiel. Nada. Gente, agora eu quero compartilhar algo com vocês aqui da minha vida pessoal. Alguém pode pensar aqui, né? Nossa, a Amanda está falando isso, a vida dela deve estar uma maravilha, né? Acho que a Amanda nem tem problema. Olha só, gente. Até meu marido não está aqui agora, o Edson, porque ele está cuidando da mãe dele. A mãe dele tem problema de saúde há um tempo e ele sempre precisa tá cuidando dela, né? Ele e os irmãos. Mas no começo desse mês, o Senhor me desafiou, né, através da vida do pastor, e Deus tem me desafiado já há 2 meses, 3 meses a falar sobre finanças, né? Com base na Bíblia, na palavra de Deus. E, gente, eu vou falar para vocês, eu estou falando aqui de confiança e fidelidade e crer no Senhor na prática. No começo do mês, esse ano, né, só o Edson estava trabalhando. Desde que eu fiquei doente, há uns anos atrás, né, tive problema sério de saúde. Depois disso, eu não voltei mais a trabalhar fora, né. Casa, a gente trabalha muito, né. A gente trabalha muito dentro de casa. Mas, financeiramente, era o Edson, né, que está provendo, né. Desde o começo do ano ali, na segunda-feira, logo, acho que dia 3, se eu não me engano, nós recebemos a notícia que o Edson foi desligado do trabalho.
Então, nós estamos vivendo uma situação que muita gente vive, né? Nós estamos desempregados. Mas eu quero dizer para você aqui, com toda a convicção, estamos vivendo aperto, decisões, momentos de desafios, como qualquer família. Só que eu estou aqui, o Edson, nós decidimos, gente, cultivar a fidelidade diante de Deus. Tá? Eu não tô aqui falando de... Porque minha vida está um mar de rosas, maravilhosa, não tem problemas. Ah, nossa, estou falando aqui, não tem problemas. Não, estou vivendo problemas, desafios. Mas nós decidimos como família, cultivar a fidelidade diante de Deus. Viver a fidelidade de Deus. Porque podemos estar desempregados, mas nós não vamos deixar de ser fiel a Deus, né? Não é porque a situação mudou, que o dia mal chegou, que Deus mudou. Ele continua sendo o mesmo na nossa casa. Ele vai continuar sendo o provedor do nosso lar. Porque a nossa esperança, a nossa convicção, não está no dinheiro, não está no empregador que no momento decidiu desligá-lo. Não, a nossa confiança está em Deus. No Deus que eu sirvo, que a gente serve, que a nossa família vive há anos. Ele continua sendo fiel. Então, se a minha casa continuar sendo fiel, ele vai continuar sendo fiel. Porque ele não muda, ele é imutável. Então, quis compartilhar isso com vocês para vocês entenderem que a gente passa por dificuldades. Passa. E nem por isso a gente para. Nem por isso tanta gente poderia dizer aqui, eu tenho certeza que tem muitas vidas aqui, muitas famílias passando por dificuldades. Mas eu desafio você a viver a fidelidade de Deus. Eu desafio você a continuar confiando em Deus. Eu desafio você a continuar o seu chamado, a continuar aquilo que o Senhor te chamou para fazer, a continuar a ajudar, a continuar a ofertar, a continuar a doar e viver a fidelidade de Deus. Então, depender da fidelidade de Deus, gente, depender dessa fidelidade de Deus é a chave da nossa vida. E essa verdade, gente, precisa, assim, estar cravada na nossa mente e no nosso coração e na nossa mente. Essa verdade. Somos completamente dependentes da fidelidade de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. A saúde, a vida, a força, as oportunidades, as portas abertas, as portas fechadas, conhecimento, tudo vem de Deus. Então, depender da fidelidade dele é que nos leva mais além. Quando isso se torna uma convicção na nossa vida, não uma emoção, porque nós precisamos viver de convicção, de certeza que isso daqui é verdade, certeza de que Deus não muda, de que Deus é fiel. Eu passo a ser íntegro, eu passo a ser fiel, eu passo a ser constante, eu passo a viver em paz. E Deus passa a confiar mais em nós. Então, que nós possamos viver esse Salmo 18, 25 na prática. Deus se revela fiel ao fiel. Deus se revela fiel ao fiel. Se eu dependo da fidelidade de Deus, então minha resposta não pode ser outra, a não ser fiel a Ele. Não pode ser outra. Se eu conheço, se eu dependo, se eu conheço a palavra de Deus, se eu já vivi muitas histórias com Deus, a minha resposta, a minha postura para Deus não pode ser diferente. Eu devo ser fiel a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E você acha que você veio aqui para esse culto hoje só para uma reunião normal? Não. Hoje o Espírito Santo ele está nos chamando para um alinhamento. Alinhamento do céu. Alinhamento porque fidelidade tem sido confundida
nesses tempos. Só que nós somos filhos de Deus. E nós, como resposta, como postura a essa geração, como postura a esse tempo, nós vamos declarar: eu sou fiel ao Deus que é fiel. Eu sou fiel ao Deus que é fiel. Mesmo que eu esteja doente, mesmo que a minha família esteja doente, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que as coisas não sejam como devem ser, como eu imagino que seja, eu decido ser fiel. Deus pode confiar mais a você? A pergunta do Espírito Santo para você hoje é: eu posso confiar mais em você? Você está cuidando bem do pouco para eu te dar muito mais? Deus quer confiar a nós recursos, influência, oportunidades, responsabilidades espirituais. E Ele está perguntando para mim e para você: eu posso derramar mais sobre você? Eu posso derramar mais sobre a sua vida e você ser um canal do meu fluir? Eu posso derramar mais na sua vida para você influenciar sua escola, sua faculdade? Eu posso derramar mais sobre a sua vida para você influenciar o seu trabalho, a sua casa, os seus familiares? Eu posso derramar mais sobre você para você ter um GCM na sua casa? Eu posso derramar mais sobre você para você liderar um GCM? Para você liderar uma célula? Eu posso derramar mais sobre você? Pessoas que são encontradas fiéis no pouco para receber o muito. Se você é encontrado fiel no pouco, o Senhor vai derramar muito. Eu posso deixar você receber muito dinheiro, ser dono de riquezas, e você vai continuar sendo fiel e abençoando a minha casa, abençoando aqueles que estão passando necessidade, sustentando o órfão e a viúva. Eu posso aumentar a riqueza das tuas mãos para você continuar sendo meu filho e fazer o meu reino ser propagado na terra. Eu posso, o Senhor está nos perguntando hoje aqui. Eu posso aumentar aquilo que eu tenho te dado para você crescer em conhecimento e graça, para você crescer e alcançar vidas que estão perdidas. Eu posso fazer isso na sua vida. Eu posso contar com você. Eu não preciso, Deus está falando, mas eu quero contar com você. Deus quer contar comigo e com você. E qual vai ser a nossa postura quando o Senhor tem nos perguntado isso? Vamos ficar de pé, igreja. Qual é a postura? Que nós sejamos fiéis, que nós sejamos constantes, que nós sejamos íntegros, e nós veremos Deus se revelar fiel a nós, como fez com Davi, mesmo depois de tudo que Davi viveu. Mesmo depois de tudo que Davi viveu, ele pôde dizer: Deus é fiel àquele que é fiel. Uns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Eu posso confiar no Senhor dos Exércitos. Queridos, se você sentiu do Senhor, queremos orar por você. Se você aí no seu lugar ouviu esse chamado de Deus, ouviu o Senhor falando ao seu coração: filha, eu quero derramar mais sobre você. Filha, eu quero derramar mais sobre você. Você está disposta? Você está disposto a administrar o que eu já tenho colocado nas suas mãos para receber mais de mim? Vem aqui à frente que nós vamos orar juntos. Vem aqui à frente. Deus, o Senhor tem tanto para derramar sobre as mãos dos seus filhos, para derramar sobre nós, Pai. O Senhor tem tanto para derramar, mas o nosso coração precisa estar disposto e decidido a ser fiel a Ti, a usar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Você tem vindo buscar ao Senhor, tendo a certeza que Ele é fiel. Ele fala conosco o tempo todo, Ele fala conosco. Pai, seus filhos estão aqui, Senhor. As suas filhas estão aqui, Senhor, sedentas por Ti, Senhor. Eles ouviram no coração, Pai, que o Senhor tem muito mais para derramar na vida deles, Senhor. Então nós oramos, então nós clamamos como corpo, como igreja, Pai. Nós desejamos ser fiéis, Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem,
fiéis, como filhos fiéis, como filhas fiéis, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, Pai. Tudo que temos é Teu, a nossa dependência é completamente de Ti, Senhor. Nós sabemos que sem Ti não somos nada, oh amado das nossas almas. Oh Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja. Santo, Santo, Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo. Santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo, meu Senhor, Tu és poderoso, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo, Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo é o Senhor, Tu és santo, poderoso, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo Deus, santo. Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo Deus, Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno. As vozes e a bateria. Tu és santo, santo, Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, digno Tu és, Tu és santo, santo, santo Deus, Tu és santo, poderoso Deus, digno Tu és, Senhor, Tu és santo.
Deus poderoso, Senhor. Aleluia, aleluia, Reino Deus poderoso, Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Pode voltar ao seu lugar. Virada de chave na sua vida, na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Dá um abraço no seu irmão aí, na sua irmã. Que coisa boa, né, Amanda? Obrigado, viu, Amanda, pela sua fidelidade a Deus, sua fidelidade à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. Podem sentar-se, meus irmãos. Glória a Jesus. Tão bom a gente viver essa experiência de compartilhar as verdades do Senhor em momentos que os primeiros a serem provados somos nós, não é? Porque, irmãos, é exatamente isso. Nós mostramos o que está no nosso coração, quem somos, para onde estamos indo, principalmente nos momentos de pressão, de dificuldade, de lutas, que nós naturalmente sobre a face da terra temos e teremos, continuaremos a ter. Mas sobre todas essas coisas, diz as Escrituras, somos mais que vencedores. Sabe o que vai fazer diferença para mim, para você, para cada um de nós? Nossa integridade diante de Deus. A Amanda, já há alguns meses, quantos meses você fez aquele projeto lá do livro? Uns 3 meses que você colocou. Glória a Deus. Olha que lindo, irmãos. Dá para projetar? Veja só. Vem aqui, Amandinha, fica aqui desse lado comigo. Vem aqui desse lado comigo.
Olha que o Senhor colocou no coração da Amanda, já uns 6 meses atrás. Ela escreveu um guia prático de investimento financeiro, de cuidados financeiros, de administração financeira. E ela pegou esse material e anunciou na Amazon. Está lá disponível para nós. E ela fez tudo isso daí, ela nem falou comigo, nada assim, me pediu para compartilhar com vocês, nada. Ela fez isso porque ela queria dividir e compartilhar aquilo que o Senhor ensinou para ela ao longo da sua trajetória. Se você quiser e desejar, você pode procurar lá na Amazon. Eu te mando até o link se você quiser. E você pode comprar um livro da Amanda. Amanda, você não está desempregada. Nem o Edson. A gente está desempregado quando nós não conhecemos ao Senhor, como você nos ensinou e compartilhou a sua experiência, e quando a gente não tem relacionamento com Ele. Na verdade, você está muito empregada. Está empregada no reino. Está servindo os irmãos. Está servindo a nossa cidade. Está servindo a sua família. E nós agradecemos de todo o coração. Não é dessa vez que você passou por dificuldades, né, Amanda? Já tiveram outras. Eu também. Quantas dificuldades eu já passei, irmãos. Nossa família já não passou, irmãos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E você sabe, essa é uma das experiências mais gostosas. Aprender a confiar em Deus quando nós não temos nenhuma circunstância prática, material, que você possa se apoiar. É assim, irmãos, que funciona. E é assim que a gente aprende e cresce. Que Deus te abençoe. Vem aqui, Amanda. Vamos dar um abraço na Amanda, irmãos. Vamos dar um abraço nela. Obrigado, viu? E quando eu falei... E quando eu falei com ela, o Edson ainda estava empregado, né, Amanda? Eu acho. Foi depois, né, irmãos? Que eu compartilhei com ela. Falei, Amanda, eu vi o material que ela escreveu, né? E eu achei tão gostoso, tão rico, tão bom. Falei, Amanda, compartilha com a gente, por favor. Sei que seu coração é um coração de servir, de abençoar, né? E aí, assim que eu pedi para ela compartilhar conosco, aconteceu essa situação que não está fora do controle de Deus, a gente já sabe. Mas eu queria que você estendesse as mãos para cá e nós vamos orar e abençoar a Amanda e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu cuidado, o seu amor, o seu poder. Obrigado pela sua generosidade, que dia a dia se manifesta na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no trabalho das nossas mãos. É assim que, como igreja e corpo de Cristo, nós abraçamos, amamos, intercedemos e abençoamos a Amanda, o Edson, o Cauê, o Kaique, toda a sua casa e a sua família. Nós profetizamos no nome de Jesus que eles continuarão a ser supridos, guardados, sustentados por Ti, em cada uma das suas necessidades, em todas elas, no nome de Jesus. E a Tua bênção permaneça sobre toda a Tua igreja. Aqueles que nesse momento passam por um momento de dificuldade, de lutas, como qualquer ser humano na face da terra pode passar, como a Amanda está passando, como nós tantas vezes passamos e vivemos. Venha a tua provisão, venha o teu cuidado, venha em cada um dos seus filhos e filhas a revelação do teu amor e da tua fidelidade que permanece sobre eles, e que sejam eles treinados e sejam eles despertados para permanecer e ser e viver fiéis em o nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Sabe de uma outra coisa interessante a gente pensar? A Amanda e o Edson têm um filho, o Cauê, que está estudando lá em Curitiba, irmãos, e depende deles. Cauê está fazendo a Universidade Federal de lá, de Curitiba, né? Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E o menino está estudando lá tempo integral. E a provisão do Senhor não vai faltar para o Caê. Por quê, irmãos? Porque nós conhecemos a fidelidade de Deus. E porque a Amanda decidiu, ela e o Edson, assumir uma postura de fidelidade a Deus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, viu? Eu que agradeço. Graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Vamos junto? Vamos trazer diante do Senhor os recursos financeiros que a gente quer dedicar a Ele, os recursos que a gente, ao longo do tempo, né, nós fomos aprendendo e fomos entendendo que é um privilégio para nós podermos participar, podermos ser os mantenedores da igreja do Senhor sobre a face da terra. E é uma coisa muito legal, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina algo assim, que para mim a cada dia é um renovo, sabe? E faz tão bem para nós, né? Lá no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem uma experiência que sempre me inspira e que trago no coração. Sempre, irmãos, a gente deve se mover pelo poder da palavra, né? E lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, verso 1, olha essa experiência, irmãos. Olha o que está escrito: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu e você precisamos tomar conhecimento e mais, ter consciência dessa verdade, sabe, irmãos? Que mesmo em meio à mais severa tribulação, a gente pode viver uma grande alegria, que isso vai se transbordar em generosidade. É uma experiência pessoal, irmãos. A gente nunca pode dizer assim, ó, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Inclusive, no domingo passado à noite, a gente ouviu, aprendeu e exercitou isso. Domingo à noite foi um tempo também riquíssimo, que o Senhor falou conosco através da pastora Miriam. E todos nós, no domingo à noite da semana passada, nós trouxemos algo ao Senhor. Ninguém pode dizer assim, olha, eu não tenho nada a oferecer. Todos temos algo a oferecer ao Senhor. E a gente tem um modelo, a experiência daquela viúva, que ela tinha algumas moedinhas, algo que parecia insignificante, e que ela trouxe diante de Deus. Era uma experiência do coração daquela mulher de poder honrar a Deus. E Jesus, olha que interessante, irmãos, Jesus, ele sabia
e lia o coração de todas as pessoas que vinham trazer as suas expressões de amor e de gratidão, as suas ofertas, e fez um reconhecimento daquele coração daquela mulher pobre e que deu tudo que tinha. A igreja da Macedônia também, em meio à mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essa igreja da Macedônia, aquela mulher pobre que trouxe os seus recursos diante do Senhor, a vida de muitos irmãos ao longo da história da igreja, em meio às suas mais severas tribulações e dificuldades econômicas financeiras, na expressão de fidelidade, foram surpreendidos pelo Senhor, e sempre serão surpreendidos pelo Senhor. Pode ter certeza, você não terá falta de nada. Diga para o seu irmão aí, você não terá falta de nada. Seja fiel. Decida ser fiel. Você não vai ter falta de nada, nada. Amém? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Nossa comunidade não é uma igreja, fachada de igreja, mas de negócios religiosos, negócios espirituais. Você sabe disso. Nós não somos uma igreja que está interessada nos seus recursos financeiros. Nunca fomos. Não somos. E nem seremos. Nunca. Quando você aprende uma verdade dessa, sabe qual é a maior alegria do meu coração? Ver você prosperar. A maior alegria. A maior alegria do meu coração é ver você crescer e se multiplicar em todas as áreas da sua vida. A maior alegria do meu coração é ver você não ter que pedir emprestado, mas poder emprestar a outros. É o que diz as Escrituras. A maior alegria do meu coração é ver todas as bênçãos de Deus correndo atrás de você e te alcançando. A maior alegria do meu coração. E sempre foi assim, para mim e para todos os nossos irmãos aqui na nossa comunidade. E sabe que eu vi ao longo desses 28 anos exatamente isso. A nossa comunidade crescendo, se desenvolvendo, prosperando, e os irmãos vivendo as abundâncias de Deus. É ou não é assim? Quem é que ao longo dos anos, aqui na nossa comunidade, diz: olha, eu nunca prosperei, eu fui só para trás? Nem eu levanto a mão para dar de exemplo. Fala para mim. Desde o momento que você ouviu as palavras do Senhor, que veio ao seu coração, o Senhor foi fiel, foi generoso e abençoou você. Guarde essas verdades no seu coração. Dá um para mim. Você foi abençoada já aqui ao longo desses anos? Que bom. Fabiano, você foi abençoado ao longo desses anos na nossa comunidade? Como foi, né, Fabiano? Ô Clóvis, você foi abençoado ao longo desses anos na nossa comunidade? Todo dia? Lu, você foi abençoada? Foi combinado alguma coisa entre nós? Foi combinado? Não precisa, irmãos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Vamos trazer diante do Senhor, consagre a Ele. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te entregamos as nossas melhores sementes, os nossos dízimos, as nossas ofertas, expressão do nosso amor, da nossa gratidão,
da nossa fidelidade a Ti, que só é resultado da maneira tão generosa como o Senhor tem suprido cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que tens realizado na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na Tua igreja. Nós agora Te entregamos, colocamos em Suas mãos esses recursos, para o Seu louvor e para a Sua glória, Pai. E sobre cada lar, cada família, sobre o trabalho das mãos de todas as minhas irmãs, meus irmãos, as famílias aqui, venham as bênçãos celestiais, a provisão do Senhor em todas as áreas da sua vida, nos seus celeiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E seja assim, Pai, para o Teu louvor e para a Sua glória. Amém. Vamos consagrar o Senhor. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Com palmas, Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em Tuas mãos, e em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em Tuas mãos, e em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Glória a Deus! Aleluia! Que legal, meus irmãos. Vamos embora? Vamos conferir aqui a nossa agenda. Lembrando você, toda segunda-feira você já sabe, né? Mas é só para trazer a lembrança. As mulheres intercessoras estão online, numa sala Google Meet. Os nossos adolescentes estão orando numa sala Google Meet. E toda segunda-feira, aliás, irmãos, esta segunda-feira, amanhã, nós vamos ter a última desse ano, porque depois nós vamos estar trabalhando outros projetos de mudança. Nós vamos mudar de casa, irmãos. Aí nós vamos estar envolvidos em outras necessidades da nossa família. Então, nós vamos ter amanhã, segunda-feira, a nossa sala de oração, e aí nós vamos voltar só o ano que vem, em outro endereço. Tá bom ou não? Se Deus quiser, né, irmãos? Então amanhã, segunda-feira, sala de oração presencial, e a gente volta em janeiro com a sala de adoração, né? A sala de adoração presencial, mas vai ser na casa nova, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu lembrar para você uma coisa, meus irmãos e amigos, terça-feira, dia 25, nós temos uma reunião, um tempo dos homens de honra, Novembro Azul. Deixa eu falar uma coisa para você, homens, presta atenção, homens, nós vamos tratar sobre a saúde masculina. Você pode fazer uma associação que Novembro Azul vai falar de próstata, câncer de próstata. Ah, não estou ainda nessa fase, quando eu tiver 60 anos eu vou celebrar o Novembro Azul. Bom, em primeiro lugar, se você esperar os 60 anos, talvez seja tarde demais para celebrar o Novembro Azul. Mas nós não vamos, nesta terça-feira, falar apenas sobre câncer de próstata. Nós vamos falar sobre saúde masculina, para os moços, para os homens, disfunção erétil, saúde sexual,
vida saudável sexual, saúde física na sua integridade, e também sobre os cuidados que precisamos ter com o nosso corpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os homens são, na maioria das vezes, desconectados desta realidade. Eles não prestam atenção, eles são muitas vezes desapercebidos e surpreendidos de maneira negativa, porque não estão atentos à sua saúde pessoal. Terça-feira é para você, meu irmão, e para mim. Venha para cá de qualquer maneira. Nós vamos tratar da sua saúde e da sua integridade física. E por isso nós vamos falar de muitas coisas. Vem para cá, terça-feira, 8 horas da noite. Nós vamos ter um médico convidado, Dr. Igor. E ele vai ser um instrumento de Deus para abençoar a nossa família aqui, os nossos homens. Tá bom, irmãos? Então nós não vamos falar só de saúde para os homens a partir de uma certa idade. Nós vamos falar para todos os homens. E dos cuidados que os homens precisam ter consigo mesmo. Tá certo? Maravilha, entendido? Qual homem que não vai vir, fica de pé que nós vamos trucidar você agora. Melhor fazer isso publicamente, não é verdade? Para não ter crise, né? Tá valendo? As mulheres que tiverem problemas com seus maridos, ele não quer ir, tá com medo, pode ligar para mim. Eu passo lá e pego o rapaz. Maravilha, meus irmãos. O que mais nós precisamos entender e ver? Sexta-feira. Aí, sexta-feira, nós vamos ter um momento aqui de celebração, de gratidão ao Senhor. É uma oportunidade para a gente, juntos, estarmos reunidos, toda a nossa comunidade. Os GCs, as células, os ministérios, é para a igreja. É uma festa de gratidão que nós vamos fazer dia 28, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. E é uma gratidão, irmãos, por tudo que nós vivemos até agora. Nós começamos em 1990, num salãozinho alugado, com algumas pessoas, e o Senhor foi nos conduzindo e levando a gente a viver várias estações, até chegar aqui. E nós estamos completando mais uma estação aqui, na rua Coronel Afonso Ferreira. E nós queremos expressar a nossa gratidão. E é mesmo, irmãos, um momento de dizer, Senhor, obrigado por tudo que vivemos aqui. Nós estamos indo para um outro tempo, para uma outra estação. E nós vamos celebrar isso nessa sexta-feira. Se você viveu muitas bênçãos de Deus em muitas estações com a nossa comunidade, seu lugar é aqui. Se você viveu muitas bênçãos de Deus nesta estação aqui, e nós tivemos a estação Santa Terezinha, a estação Imigrantes, a estação Conrado Stephanie, a estação Venceslau Brás e a estação Coronel Afonso Ferreira. Nós estamos iniciando uma nova estação, Arthur Siqueira 785. Glória a Deus, que maravilha! Ó, irmãos, a gente precisa aprender a valorizar e a entender tudo que Deus, ao longo desses tempos e dessas oportunidades, Ele foi trabalhando com a gente, né? E tem muita coisa para a gente viver ainda. Então, sexta-feira, nossa festa de gratidão, venha para cá. Nossos GCs, nossos ministérios, eles estão organizando e vai ser lindo, vai ser um tempo muito especial. Vamos embora. Quem é que está conosco aqui, por favor, pela primeira vez? Primeira vez na nossa comunidade. Tem alguém pela primeira vez? Tem aqui um rapaz, que alegria. Mais alguém que está pela primeira vez? Deixa eu ver. Eu vou cumprimentar, apenas cumprimentar. Aqui, a
A paz do Senhor, você está bem? Como é que é o seu nome? Lupércio, seja muito bem-vindo. Alegria para nós. Você também? Como é que é o seu nome? Angélica, seja muito bem-vinda. Alegria para o nosso coração, viu? Receber vocês. Deixa eu ver, quem é que está? Você, como é que é o seu nome? Ítalo, seja bem-vindo, Ítalo. Alegria para a nossa família te receber aqui, viu? Maravilha. Mais alguém, irmãos? Esses irmãos que estão pela primeira vez, nós temos um time ali do acolher. Se vocês quiserem passar lá, dar um abraço neles, receber um mimo, receber uma instrução de como a gente é, como a gente está vivendo, rapidamente, vai ser uma honra para nós. Vamos dar um abraço neles? Olha lá, maravilha! Que legal, que legal. Diga, Ney. Que joia. Irmãos, o Gessém Kadosh, é do Isaac e da Tamires, eles tiveram uma expressão de amor, um cuidado de amor. Vem cá, Isaac, vem cá rapidinho, Tamires. Vem aqui comigo, por favor. Eles representando todo o Gessém, eles se reuniram e eles fizeram alguns bolos que estão oferecendo para nós. E esses bolos são recursos financeiros para a nossa construção. Que maravilha, Tamires! Obrigado, Isaac. Glória a Deus. Como é que foi? Vocês sentiram no coração? Olha aí, irmãos. Olha aí. Como é que foi isso aí? Brotou como? A Paloma, nossa amiga ali. Fica de pé aí, Gessém. Eles quiseram vir até de preto ali, ó. Cadê o Gessém todo aí de pé? Aí. Metade está lá no fundo. Metade está lá no fundo. Olha lá, ó, no som. Todo mundo ajudou, porque na verdade a Paloma faz um bolo de fubá com goiabada incrível. E ela leva sempre pra gente na comunhão. Aí o pessoal falou assim, nossa, a gente podia fazer alguma coisa para construção, para ajudar, né? Falei, vamos então, vamos fazer bolo de fubá com goiabada. Eita maravilha! Aí o pessoal falou assim, então vamos cada um dar um ingrediente. E pastor, o ingrediente foi vindo. E a gente começou a fazer. Sobrou o ingrediente, que a gente ainda deu para o MAG, para o Acamp, de tanto ingrediente sobrou. Oh, meu Deus! E fizemos bolos, a gente só não fez mais bolo, porque fechou, a Nogales não tinha como comprar mais forma. Por isso que a gente não fez mais bolo, mas foi uma bênção, o pessoal estava bem animado, onde a gente passou, eu e a Paloma passamos ontem o dia fazendo os bolos. Que legal. E foi uma bênção, a gente ficou bem feliz, todo mundo bem animado em fazer essa contribuição, né? O GC inteiro. Obrigado, muito obrigado vocês. Está aqui toda a família participando, todo mundo envolvido. Por isso, não existe quem possa dizer, eu não posso fazer nada. Todos nós podemos. E essa contribuição de vocês, certamente, ela vai trazer uma capacidade da gente dar alguns passos e ela vai ser multiplicada para a glória de Deus. E quando vocês chegarem lá naquele prédio novo lá, quando você olhar lá, você vai falar, nossa, meu Deus, foi isso que o Senhor fez com cada centavo que a gente foi. Você vai se surpreender. Obrigado. Obrigado, viu, tá? Obrigado, Zaque. Vamos lá, você vai passar lá, pega os bolinhos, vai ser uma benção. Inclusive, irmãos, já leva o bolo porque tem aniversariante, né? Quem é que está aniversariando hoje? Terça-feira vai fazer? Ou já fez? Vai fazer, a Ju. Tá bom, já leva uns 4 bolos para poder celebrar. A Carol, hoje que está fazendo? Hoje, Carol. Pronto, já tem bolo. Que maravilha, Carol tem bolo. Quem mais está fazendo aniversário? O Heitor também está fazendo aniversário? É o Heitor? Que maravilha, Heitor. O Robson e a Luciana também estão fazendo aniversário? O Robson está fazendo aniversário. O Robson está fazendo aniversário. A Ana do Wallace fez aniversário na segunda-feira. E Aninha, glória a Deus. Tem bolo, irmãos. Vai ser uma maravilha. O que mais?
A Gladys também está fazendo aniversário, glória a Deus. Irmãos, é só festa nessa comunidade, vai ser assim até que Jesus venha nos buscar, né? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Jesus, orar pelos aniversariantes, por aqueles que vêm pela primeira vez, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que vivemos, provamos, experimentamos, pelos louvores, pela palavra, pelo teu cuidado, pelo teu poder, tudo que agiu e está agindo em nós. Nós te agradecemos por aqueles que vieram pela primeira vez, guarda eles, protege, supre, conduz debaixo da tua direção e da tua proteção. Obrigado pelos aniversariantes, que tragam um renovo sobre eles, um ânimo divino, celestial, para criar, desenvolver, produzir, para projetar, para viver os melhores dias da vida deles. Leva-nos de volta para os nossos lares, protegidos e guardados. A tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores, transbordem sobre toda a tua igreja, Pai. E o teu amor, a tua graça, o teu Espírito Santo permaneça em cada um de nós, permaneça em todos nós, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, grande abraço, até já, até já.